Este é o Constituição Federal, um projeto em parceria da TV Erga Omnes com o portal Intelectualidade Online, no qual eu, professor Marcelo Henrique, com muito prazer estarei aqui com vocês discutindo a nossa tão amada Constituição Federal de 1988, do seu artigo 1º até o último. E após o estudo do preâmbulo, no nosso encontro anterior, passaremos hoje a analisar o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, locupletando assim a nossa proposta de analisar um por um de todos os artigos da Carta Republicana e assim estabelecermos um estudo completo do direito constitucional positivado, ou seja, das normas inscritas aí no nosso magno texto. Então, no nosso artigo 1º, vamos fazer a leitura para depois analisarmos item por item. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; e inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político; e o parágrafo 1º, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então essa é a leitura completa do artigo 1º da nossa Constituição e nós vamos agora analisar pormenorizadamente todos os seus elementos, justamente para que vocês tenham argumentos e que fiquem consolidados os conhecimentos que vamos transmitir aqui, não só ao longo do artigo 1º, mas de todos os demais, e para uma compreensão hermenêutica sistemática, e teleológica da Carta de 88. Então vamos lá. Quando o Constituinte descreve que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, a primeira grande reflexão deve ser feita aí. Trata-se de uma união indissolúvel, portanto, uma união entre entes federativos. E na Constituição de 88, os entes federativos estão claramente delimitados, sendo estados, municípios e o Distrito Federal. São os chamados entes federativos, então, valendo-se a atenção de que o município que não tinha esta natureza jurídica passou a ter, portanto, com a Constituição de 1988, o status, a natureza jurídica de ente federativo. Compõe, portanto, a federação. E o que seria uma federação? Qual é o que nós depreendemos deste termo federação? República, já falamos sobre isso, res publica, a coisa que é de todos, a coisa que é de todas as pessoas, todos os seus cidadãos. E não apenas os seus cidadãos, mas também todos os brasileiros, independente de estarem em pleno exercício e gozo da cidadania. República é de todos, res pública. E federação? A federação, nós temos que entender que é uma estrutura pela qual os entes participam da vontade do povo, e esta vontade, esta intenção e esta autonomia em si, ela é limitada pela supremacia do interesse público, é limitada, portanto, pelo bem comum. Nós temos o Senado Federal, que é o órgão responsável pela unidade federativa. O grande exemplo disso é que há 3 senadores para cada estado da República, diferente dos deputados federais, cuja numeração é uma proporção, designada proporcionalmente referente à população de cada um dos estados. Portanto, vejam, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso
do Brasil tem o mesmo número de senadores que estados com muito menos habitantes, como por exemplo o Piauí, o Sergipe, o Acre. Então o número de senadores é exatamente o mesmo. E por que isso acontece? Porque o Senado é o órgão responsável pela unidade federativa, enquanto a Câmara dos Deputados é o órgão responsável pela representação popular, representa-se as pessoas, os cidadãos, os brasileiros em si. Então a federação, ela nada mais é do que esta própria união indissolúvel, uma união que não pode se dissolver sob nenhuma hipótese. Inclusive nós veremos lá no artigo 60, parágrafo 4º, incisos de 1 a 4, quais são as cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que não podem ser modificadas dentro da Constituição, não podem ser nem objeto de emenda constitucional. E uma delas é a forma federativa. Por quê? O próprio artigo 1º, que é esse que nós estamos analisando nesse momento, ele traz expressamente esta normativa de que a República Federativa do Brasil, veja como a construção gramatical é importante, a República Federativa do Brasil, vírgula, união indissolúvel de municípios, estados e Distrito Federal. Ou seja, uma figura apositiva, é o que chamamos de aposto na língua portuguesa. É um aposto explicativo. Ele está explicando que a República do Brasil, República Federativa do Brasil, é uma união indissolúvel entre os seus entes federativos. Então, para ficar assim mais claro, eu vou repetir ainda: não se pode dissolver o nosso pacto federativo, que é o que? Temos 3 entes, municípios, estados e Distrito Federal, que constituem a União. E a União em si, a União Federal, né, que é gerida pelo governo federal, que muitas vezes esta ação, a União é parte, ações que a União é parte estão todas lá na Justiça Federal. Nós veremos isso lá no 109, né, em diante da Constituição. Mas essa figura União, vejam, é a junção de todos e é o ente federal, o ente único que une todos os demais, e assim estabelece essa indissolubilidade do Estado brasileiro criado pela Constituição de 88. E logo em seguida tem outra expressão importantíssima, carregada de muito significado, carregada de muita história também e de importância ímpar, tanto para o exercício do nosso trabalho judicial, quanto para o exercício da advocacia e todas as demais carreiras jurídicas. Não apenas para as carreiras jurídicas, mas também para nós cidadãos, que somos jurisdicionados, né? Eu como advogado, como professor de direito, vocês todos como operadores do direito ou não, como cidadãos jurisdicionados, nós temos que saber que, por força do artigo 1º da nossa Constituição, o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito. E a grande definição do Estado democrático de direito vem no parágrafo único deste mesmo artigo. Mas, professor, a importância do Estado democrático de direito se limita à democracia enquanto regime de Estado, quanto tipo de Estado? Não, ao contrário. O Estado democrático de direito, ele está presente em toda a Constituição e em todo o ordenamento jurídico brasileiro. É uma premissa, é um princípio nosso o respeito ao Estado democrático de direito. Do Estado democrático de direito decorrem garantias e direitos importantíssimos, como por exemplo o due process of law, que é o devido processo legal, que lá depois no artigo 5º iremos ver que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Um instituto,
trazido aí tanto da Convenção dos Direitos Humanos de 1948, como também do Pacto de San José da Costa Rica, né? Então, elementos humanitários internacionais dos quais o Brasil é signatário e que são importantíssimos, são necessários para a compreensão desse Estado democrático de direito, um Estado que está a serviço do cidadão e não o cidadão a serviço dele. Ao contrário, é um Estado em que as pessoas têm o poder, o povo tem o poder. E essa é exatamente a redação do parágrafo único que eu passo a ler novamente para vocês. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, antes de nós adentrarmos aos incisos, eu quero explicar um pouco sobre democracia e o exercício deste poder por parte das pessoas, por parte do povo, né? Como o próprio Constituinte diz, o poder emana do povo, ou seja, é o povo, são as pessoas que irão eleger os seus representantes, e aí é a representação indireta, como diz no parágrafo 1º, ou exercer esse poder diretamente nos termos da Constituição, nos termos desta Constituição, como está escrito no preâmbulo. A representação e o exercício do poder via representação, eu acredito que está bastante claro para todos vocês, haja vista ser muito comum. Nós estamos vivendo de 2 em 2 anos, anos eleitorais, em que as pessoas vão às urnas e decidem aí os seus representantes. Mas a atuação direta, o exercício direto do poder acaba sendo mais excepcional, acaba sendo um pouco diferente da nossa realidade, mas ele existe e é muito importante. Ele acontece nos chamados plebiscitos, acontece nos referendos, nas consultas populares de toda a natureza e também quando existem projetos de lei de iniciativa popular, né? Um exemplo de projeto de lei de iniciativa popular é a tal Lei da Ficha Limpa, que mudou aí o panorama das nossas eleições. Então, as pessoas podem exercer o seu poder, o cidadão, o brasileiro, pode exercer o seu poder nos termos do parágrafo único, seja diretamente, nessas formas que eu mencionei ainda há pouco, o referendo, plebiscito, consulta popular, ou via projeto de lei de iniciativa popular, né? Então existe essa possibilidade, nós iremos obviamente detalhá-las quando chegar nos seus respectivos artigos, mas vocês têm que saber para o momento de que a nossa democracia pode ser exercida direta ou indiretamente dessas formas que eu mencionei. Então o Estado democrático de direito quer dizer o quê? Que nós temos um Estado que está a serviço das pessoas. Tanto é que um dos princípios mais importantes é da supremacia do interesse público, ou seja, do interesse coletivo. E esse Estado que está a serviço das pessoas, ele tem que respeitar uma série de regras. Por isso que ele é um Estado democrático, nos termos do parágrafo 1º, e de direito. Ser um Estado de direito significa que não é um Estado tirano, não é um Estado totalitário, que todas as decisões administrativas, judiciais, têm que estar devidamente fundamentadas. Está lá no 93 e outros também. Mas a expressão Estado Democrático de Direito quer dizer que não vivemos na barbárie, que vivemos num Estado em que as regras devem ser respeitadas, as regras a todos, utilizando aí talvez aquele aforisma latino do dura lex, sed lex. Por mais rígida que uma legislação, que uma norma pode parecer ou pode ser, ela deve ser aplicada. E deve ser aplicada porque vivemos em um Estado democrático de direito. Aí friso a expressão de direito. Por quê? Porque é o direito que regula absolutamente todas as relações de um Estado democrático de direito, no caso, o nosso Estado. E tem autores, né, mais contemporâneos
aos quais inclusive eu me filio, no sentido de que o Brasil é um Estado humanitário de direito, ou seja, um degrau acima do Estado democrático. Haja vista que os direitos humanos, na nossa Constituição, fruem de especial prerrogativa. Se o Brasil hoje firmar um tratado internacional de direitos humanos e o mesmo for devidamente ratificado pelas nossas casas legislativas, olha que coisa interessante, ele tem efeito de emenda à Constituição, ele tem efeito de emenda constitucional, ele vale como se uma regra constitucional fosse. E mais ainda, direitos humanos não podem ser objeto de restrição ou abolição, qualquer tipo de mitigação. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º, é cláusula pétrea. Então o nosso Estado é um Estado que muito se preocupa com o ser humano, pelo menos no texto constitucional. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre o que acontece na prática. Vamos fazer adequadamente quando chegarmos aí nos respectivos artigos. Mas eu quero lhes dizer que o nosso texto constitucional se preocupa, cuida, tutela as pessoas de todas as formas possíveis. Então, mais uma vez, lembrando que o Estado é de direito, porque o meio de pacificação dos conflitos é a justiça, a chamada heterocomposição, no qual o terceiro é o Estado na pessoa do juiz. Então, soluções de conflitos, a paz social se atinge dentro de um Estado democrático de direito por meio da justiça. Não se aplica aí a barbárie ou qualquer tipo de autotutela. Nosso Estado tem direito para isso. Então vamos agora no inciso 1, soberania. O que é soberania? Soberania é o relevo, é o destaque que o Estado tem, que o Brasil tem perante as outras nações. Ninguém manda aqui dentro. Nós temos soberania, ou seja, a Constituição Federal é o contrato social de um Estado que determina a sua soberania no plano internacional. Não somos colônia de ninguém, não devemos satisfação a ninguém. Devemos sim respeito às organizações internacionais, às quais nós mesmos escolhemos fazer parte e respeitar. Então isso é soberania. Então países aí que de repente tem um golpe de Estado e as demais nações não reconhecem, não tem soberania. Nós temos soberania. A nossa Constituição, ela fez da República Federativa do Brasil um Estado democrático de direito e soberano. Soberano, membro das Nações Unidas, membro da OEA e de diversas outras organizações internacionais que não têm poder jurisdicional sobre o Brasil. Elas não mandam no Brasil. Nós aceitamos fazer parte delas e respeitar as regras delas. Então, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, já houve casos de multas, sim, houve, mas são aplicadas sempre no âmbito internacional. Nenhuma organização tem o poder de violar a soberania de um Estado. Então, o nosso Estado é soberano, descrito aí e contratualizado, instrumentalizado pela Constituição de 88, e aí consagrada a soberania no inciso 1º do artigo 1º. Número 2, a cidadania, são fundamentos. A cidadania é um fundamento também do Brasil. E o que seria a cidadania? A cidadania é exatamente o direito pleno do exercício do poder democrático. Então, o indivíduo nasce com personalidade, o nascituro, que é o bebê, durante o período gestacional, ele tem os seus direitos assegurados pelo Código Civil, mas ele ainda não tem cidadania. O indivíduo nascido com vida, ele adquire personalidade, mas ainda não tem cidadania. A cidadania plena será adquirida
aos 16 anos com o voto facultativo e aos 18 com o voto obrigatório. Aí o indivíduo que ele passa a ser um cidadão, tanto é que as eleições são o exercício da cidadania. Então é um dos fundamentos do Brasil, um dos fundamentos da nossa república é exatamente a cidadania. É esse direito de nós participarmos, de nós vivermos ativamente as decisões e tudo o que se passa no cenário político, econômico, administrativo do nosso país, do nosso estado. Por isso ela é tão importante. E aí temos o número 3, na minha opinião, obviamente, o mais importante de todos, aquele que define a verdadeira essência desta Constituição, o fundamento, número 3, da dignidade da pessoa humana. Sendo o homem, o ser humano, o bem jurídico protegido de maior importância do Estado trazido pela Constituição de 88, a dignidade da pessoa humana é um princípio que reflete sobre absolutamente todas as áreas do direito civil, penal, tributário, trabalhista, todos eles. Por quê? O grande objetivo do nosso Estado, seja ele por meio do judiciário, seja ele pelo legislativo ou executivo, é preservar, é incrementar e fazer com que seja sempre ultimada e respeitada a dignidade da pessoa humana. Esta é a raiz axiológica dos direitos humanos dentro da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana é a tonalidade, é a estrada pela qual o nosso Estado segue ou deve seguir. Qualquer dispositivo, constitucional ou não, que de alguma maneira, ainda que mínima, viole a dignidade da pessoa humana, é imprestável sob o ponto de vista constitucional. Qualquer movimento, qualquer norma, por menor que seja, pode até ser do ente município, que é o menor deles, do ente Estado ou mesmo da União. Não pode, sob nenhuma hipótese, violar a dignidade da pessoa humana. Nós vemos a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana nas mais variadas áreas. Até nos casos de execução, nas execuções em que um devedor, mesmo que a dívida seja antiga e esteja se arrastando há muito tempo, o Código de Processo Civil proíbe que o seu salário seja bloqueado, mesmo nas penhoras online dos sistemas atuais. Por quê? Porque o Estado se preocupa também com a dignidade, até mesmo do devedor, a dignidade da pessoa humana. Os indivíduos que experimentam o cárcere, que por algum motivo foram presos, eles perderam a liberdade, mas jamais perderam e nem poderão perder a dignidade da pessoa humana. Exatamente por isso é que todo tipo de estabelecimento hospitalar ou prisional deve respeitar a pessoa, respeitar o ser humano e trazer nele condições condignas, porque a dignidade da pessoa humana não pode ser sequer relativizada, quiçá caçada ou suprimida. Então, se tem um dos dispositivos que é importantíssimo no artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana. E eu lhes convido a refletir sobre essa importância e a tentar, dentro do escopo teórico que nós estamos trazendo, levar para o campo prático. Eu aplico a dignidade da pessoa humana no ambiente empresarial? Com certeza. Não apenas nas relações entre as empresas, mas também no tato das empresas com os seus funcionários, com os seus colaboradores, em todos os casos. O direito tributário, quando o artigo 1º, na definição de tributo, lá do CTN, Código Tributário Nacional, diz que é vedado o confisco, obviamente é para proteger a dignidade da pessoa humana. Quando a lei do bem de família impede que este bem
seja penhorado, sofra qualquer tipo de constrição, justamente por acolher a família, também está se protegendo a dignidade da pessoa humana. Quando há uma proibição de invasão de domicílio no período da noite, aplica-se o princípio saxão do My Home is My Castle, e esse princípio exatamente tutela a dignidade da pessoa humana. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês exemplos de proteção concreta e específica da dignidade da pessoa humana, mas eu quero traçar um norte neste momento, traçar linhas gerais, porque estamos no artigo 1º, ele é de natureza principiológica, mas tem reflexo legislativo, normativo e de vigência necessária em todos os demais e em todo e qualquer dispositivo legal do ordenamento jurídico brasileiro. Então eu passo agora para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja, nós somos uma sociedade que queremos progresso. O nosso lema, o lema da nossa bandeira, que data aí da República Velha, o lema positivista, inclusive, que viria de amor, ordem e progresso, e foi colocado ordem e progresso, ele também é válido nos dias atuais. E nós entendemos que o nosso progresso, ele vem do trabalho e dos empreendedores, ele vem daqueles que vendem a sua força de trabalho para fazer com que cresça a economia, e daqueles que compram essa força de trabalho para que esta economia siga e vá adiante. Por isso é que nós temos força do trabalho, o ideal do trabalho e o ideal da livre iniciativa, daqueles que empreendem, dos empresários, daqueles que fazem a economia de fato girar. E para isso acontecer, obviamente, se vale da força de trabalho das pessoas. Por isso que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também são fundamentos da nossa república. Afinal, precisamos de alguém para empreender e de outrem para dar a força para que esse empreendimento exista e se torne factível. Aí nós temos o inciso 5º, que é o pluralismo político. Veja, vivíamos em um período antes da Constituição de 88 com duas agremiações políticas, a chamada Arena e o MDB. E não necessariamente há dois pontos de vista das pessoas. As pessoas têm o direito a pensarem de formas diferentes, de forma plural. Por isso é que a Constituição elencou aí como um dos seus fundamentos o pluralismo político, que é o que? O direito a haver diversos partidos, diversas agremiações partidárias, as quais possam trazer em seus quadros diferentes pensamentos, diferentes pessoas, diferentes formas de pensar o Brasil. E é isso que nós vemos nas eleições, sejam elas locais ou sejam elas nacionais, em que vários partidos diferentes acabam expondo as suas ideias e lançando os seus candidatos à luz dos seus princípios e da sua forma de enxergar o futuro do Brasil. Neste ponto, aí vai uma pergunta, mas existem vários casos que partidos pequenos acabam perdendo sua legenda e tal. Porque, veja, o pluralismo político, mas também não pode ser uma coisa desordenada. E, mais uma vez, o pluralismo político, assim como todos os elementos que nós discutimos hoje, são principiológicos. Todos eles demandam de aplicabilidade indireta. Eles precisam, então, serem aplicados às próprias leis específicas de cada caso. No caso, a legislação eleitoral respeitará o princípio do pluralismo político, ainda que impeça que todo e qualquer grupo de pessoas constitua um partido. Existem regras para que um grupo de pessoas se transforme da simples reunião, entre amigos ou correligionários em um partido político. Existe toda uma formalidade para que isso aconteça. E essa formalidade, de forma alguma, reduz a importância e o valor
deste princípio que é o pluralismo político. Então, eu agradeço mais uma vez. Tratamos hoje do artigo 1º da nossa Constituição. Assim serão todos os nossos demais encontros, né, semanalmente, trazendo para vocês um artigo da Constituição por semana, ou quando forem maiores, né, divisões de acordo com a logística e a melhor formatação desses vídeos, para que vocês possam estudar melhor a Constituição, ler, se aprofundar, saber dos seus direitos, e aqueles colegas operadores do direito também, de repente, trazer algum insight, alguma interpretação diferente que pode ser usada no seu dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o artigo 2º, se Deus quiser.